chegar. Que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passa e vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando vistes falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchado tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de coração limpo poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teu pecado, entregar tua vida a Jesus, trilharás sim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Eram 100 ovelhas junto no aprisco. Eram 100 ovelhas que a mãe cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-la todas, lhe faltava uma e triste chorou.
As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. Ao encontrar gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seu lombo e ao redil voltou. Essa mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão. Mas ainda hoje o pastor amado cura suas feridas, chora suas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. Ao encontrar gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seu ombro e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seu ombro e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seu ombro e ao redil voltou. Conta pra Jesus aonde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes com a tua cruz, mas o que tu precisa, conta pra Jesus. Deus mandou a cura divina, Ele livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Uma glória estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma glória estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder. Opera maravilhas, faz sinais aparecer. Repreenda o inimigo, batiza os que creem. Derrama fogo santo, Senhor, manda poder. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder. Opera maravilhas, faz sinais aparecer. Repreenda o inimigo, batiza os que crê. Derrama fogo santo, Senhor, manda poder. Que Deus abençoe a todos vocês nesta noite, amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo Jesus. Estamos aqui, mais uma vez, buscando a palavra do Senhor no nosso 5º dia da campanha, Uma campanha abençoada que traz o título Ser Fiel, Então nós já meditamos ali em Hebreus 11, onde tem falado muito conosco nesses dias. Vamos lá em Abraão, vamos lá, falamos um pouco ontem de Gideão e concluímos ali como Deus foi na vida de Gideão, Um povo que estava ali entregue pela rebeldia, por ter deixado os caminhos do Senhor. A proteção do Senhor também saiu deles e eles ficaram escravos durante um tempo, Então tudo que eles plantavam, o inimigo vinha e destruía, e roubava, e levava. E hoje não é diferente. Existe aquele devorador, sabe? Às vezes tudo que a pessoa põe a mão para fazer não dá. Tudo que ela põe para fazer dá errado. Por quê? Aí você vai ver os porquês da vida.
É porque algum dia, em alguma época na sua vida, ela deixou de confiar no Senhor para confiar nas forças do seu próprio braço, para confiar em ti, né? Para confiar na força do seu poder aquisitivo. E essas coisas faz com que as pessoas se afastam de Deus, né? Irmão Jaime, mas Deus não é amor, Deus é amor, Deus é justiça. Então Deus não quer que ninguém segue Ele por obrigação, obrigado no cabresto, não. Nós temos livre-arbítrio para escolher servir ou não servir, escolher o bem ou o mal. A Bíblia diz para nós, tem um versículo que diz bem assim, ó: eis que lhe propõe a vida e a morte, mas escolha, pois, a vida, porque se nós escolhermos a vida, nós vamos viver. E como que é escolher a vida, irmão Jaime? É estar ao lado e aos cuidados do Senhor, né? Então eu fico muito alegre, irmãos, de poder estar, às vezes, compartilhando aqui. Às vezes você fala assim, nossa, mas e ver o irmão Jaime de novo, né? Ele devia falar de Bíblia, mas ele está falando das coisas que aconteceram com ele, irmãos. As coisas que aconteceram, eu só estou aqui contando porque Deus permitiu que eu estivesse aqui até hoje. Senão eu não estava contando, não. Então, por isso que eu tenho que contar. Né? Contar o quanto Deus é bom, o quanto a misericórdia dele dura para sempre. Pode ficar tranquilo que Deus, ele é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, né? E nem sempre ele vai escolher aquelas pessoas capacitadas, mas ele vai capacitar aqueles do qual ele escolhe, né? Então eu estou me capacitando para fazer o ID, né? É o arrozinho com feijão aqui no ditado mineiro aqui, é sem enrolação, é Bíblia, palavra de Deus e apertar o play. E graças a Deus tem alcançado muitas vidas, muitas almas, em nome do Senhor Jesus. E o texto base é Hebreus 11, que fala assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis, né? E ontem, quase no encerramento, nós estávamos falando da Porta Formosa, né? A famosa Porta Formosa. E parei um pouquinho antes, eu queria acabar de concluir. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E ali na Porta Formosa, quando Pedro e João, se não me falha a memória, quando Pedro e João disse para aquele coxo, levanta e anda, né? Não tenho ouro nem prata, o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Ele foi, ele entrou no templo, o povo ficou atônito, ficou assustado. Como pode, né? Como pode esse aleijado aí estar andando, né? Aquela euforia toda, entrou no templo, pulando e dando glória a Deus, alegrando porque tinha sido curado, né? Aquele que estava cativo foi liberto. E aí a Bíblia fala para nós que quando o povo viu aquilo, eles já ficaram assustados, né? Quando o povo viu aquilo, eles já ficaram assustados. E já foram querer adorar a Pedro e a João. Foram querer adorá-los, né? Mas naquele momento ali, ele fez uma coisa que só ele mesmo podia fazer. Falou: varão, vocês vêem esse homem aqui com essa perfeita saúde e olham para nós achando que foi por nosso poder que esse homem andou? Não.
Foi aquele homem lá que vocês gritaram: crucificai, crucificai. Foi o poder daquele justo que fez com que esse homem andasse. Então não façam isso, meus irmãos. Não venham nos adorar. Então, meus irmãos, se Pedro e João fossem vivos hoje, eles não queriam roubar a glória de Deus, nem naquela época, quanto mais hoje. Não queriam roubar a glória de Deus, né? Mas, como existe o bem e o mal, como existe a verdade e a mentira, ela acaba que enganando as pessoas, o inimigo acaba enganando e faz com que as pessoas deixem de adorar o Criador para adorar a criatura. Mas não convém que seja assim. Pedro e João não deixaram. Não aceitaram roubar a glória de Deus. Rasgaram as suas vestes, falaram assim: olha aqui, ó. Olha aqui, somos carne, que nem vocês. Não foi por nosso poder ou virtude que fez esse homem andar, não. Foi a fé em Jesus Cristo e a palavra de Deus que fez com que esse homem pudesse estar aqui são e curado. Isso pode acontecer na sua vida, meu irmão. Pode acontecer na sua vida, minha irmã. Bom, mas faz tanto tempo, eu já estou quase desistindo. Tantos anos eu estou sofrendo com esse marido que bebe, estou sofrendo com essa esposa que não toma jeito, estou sofrendo com o filho que não quer nada com Deus. Continue orando. Tenha fé. Né? Tenha fé. Fomos também lá nos pães, né? Os pães e os peixinhos. Então tudo, meus irmãos, é pela fé. E eles disseram: foi a fé naquele homem que vocês gritaram crucificai-o, que esse coxo está andando em perfeita saúde. Amém? E continuando aqui, meus amados, em Hebreus 11, né? No nosso quinto dia da campanha, Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, quando foi posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu a promessa de Deus, estava a ponto de sacrificar seu único filho, no qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Né? O que aconteceu aqui? Vou explicar para os irmãos, uns já conhecem, outros não. Né? Abraão foi, não podia ter filho. Daí Sara, que já estava avançada em dias, aí Sara teve a ideia de Abraão arrumar um filho com a serva, que era Agar, arrumou Ismael. Mas não era Ismael o filho da promessa era Isaque. Aí depois da desobediência e de passar o carro na frente dos bois, aí não deu certo, porque o moleque foi crescendo, e as mulheres foram brigando, os filhos foram brigando, e Abraão teve que despedir Agar e seu filho Ismael. Né? Despediu eles e ficou com Isaque. Mas ao passar do tempo, Deus falou para ele assim: ó, vai lá no monte, sacrifica o seu filho para mim. Aquele mesmo Deus que falou que ia fazer dele uma grande nação, mandou que ele fosse sacrificar Isaque lá no monte. Né? Então, a nossa pregação, a nossa palavra é sobre fidelidade, sobre ser fiel, sobre obedecer. E Abraão pegou os moços, o jumentinho, fechinho de lenha, e Isaac foi. Chegou lá no pé do morro e falou assim: ó, vocês vão ficar aqui no pé da montanha. Foi para os moços: vocês vão ficar aqui. E eu vou lá em cima, vou sacrificar e nós vamos voltar. Vou lá sacrificar o Senhor. Então as pessoas às vezes não entenderam, porque ali só estava ele, o Isaac, o fechinho de lenha e o cutelo. E foi. Lá no alto já tinham andado bastante. Aí
Isaac falou: ai, pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, mas cadê o cordeiro? Abraão olhou para ele e falou assim: o Senhor proverá. Olha a fé que ele estava tendo, a fé que ele teve. O Senhor proverá. O Senhor disse que ia fazer de mim uma grande nação. O meu filho agora é esse aqui. Ele quer que eu sacrifique ele, então ele vai ter a maneira dele. O Senhor proverá. E foi. Chegou lá no altar, no lugar do sacrifício, refez o altar, montou ali o altar do sacrifício. Foi lá, pôs a lenha. Foi lá, deitou Isaac, amarrou-o, maniatou as mãos, né? Quando ele pegou o cutelo para sacrificar o menino, o Senhor falou: Abraão, não faça isso. Deus queria provar a fé dele, provar a fidelidade dele, e ele foi. Foi e fez tudo o que o Senhor mandou, mas ele sabia que o Senhor ia prover. Aí quando ele olha assim, tem lá um cordeiro lá engastalhado, lá nas gaiadas. Pegou aquele cordeiro, sacrificou ao Senhor, e assim como ele havia dito para aqueles homens: vamos lá sacrificar o Senhor e voltaremos. E ele voltou. Então, fidelidade é isso, é obedecer. É obedecer, é claro que nós tínhamos que estar na pele dele, porque Deus falou para ele ir lá sacrificar o filho dele. Se nós estivéssemos na pele de Abraão, será que nós faríamos isso? Será que a nossa fé era tamanha? Será que nós não íamos murmurar? Será que nós íamos falar: oh meu Deus, mas você levou eu, tirou da minha família, tirou de longe, mandou eu para cá, me dá um filho, e agora quer que eu tire ele? Não, ele obedeceu. Então, irmão, nós temos que obedecer a palavra de Deus, né? Obedecer e ver também se é Deus falando, né? E tem muita gente que quer obedecer, mas ela não prova para ver se aquele espírito que está falando é de Deus ou não. São coisas que tem que vigiar. Provai e vede. Provai e vede, né? Abraão foi oferecer o sacrifício ao Senhor, mas o Senhor deu vitória para ele. Pela fé, Abraão, quando foi posto à prova, ofereceu a Isaac, aquele que acolheu as promessas de Deus e estava pronto para sacrificar o seu único filho, que estava com ele, que já tinha despedido Ismael, né? Da qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaac. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também figuramente o recebeu de volta. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e Esaú a respeito das coisas que ainda estavam para vir. Então, tudo aqui, meus irmãos, é fé, é fidelidade, é acreditar, né? E é isso que nós temos que ter na nossa vida. Tem que ter na nossa vida a fé. E a nossa fé tem que estar firmada em Jesus, que é o autor e consumador dela, né? Graças a Deus. Cada dia é uma luta, cada dia é uma batalha, mas cada dia que nós encerra, nós devemos dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, perdoa minhas falhas, perdoa minhas ofensas, mas eu quero agradecer ao Senhor por ter sido generoso comigo neste dia, né? Porque o amanhã às vezes não virá e ele pertence ao Senhor. E graças a Deus por isso, nós estamos alegres, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E para encerrar aqui o nosso
Quinto dia, vou ler de novo o versículo-chave. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Então, se você esperar ver, se você esperar acontecer, você crê que é Deus que vai fazer, que está fazendo, isso não é viver por fé, meu irmão, é viver por vista. Por fé é você acreditar, ainda que esteja distante, ainda que esteja atrás da colina. Mas você está acreditando que aquela bênção vai chegar até você, quer custe pular a colina ou passar por baixo dela, mas que vai chegar, vai. A maneira que Deus vai usar para chegar até você, Deus é quem sabe. Mas o direcionamento para nós é a nossa oração, é o nosso crede, é o nosso acreditar, né? Por isso nós temos que crer sempre no Senhor. Você, mamãe, você, papai, você, filhinho, você, filhinha, não deixe de orar uns pelos outros, né? Eu fico muito alegre, irmão, sabe? De ver assim a obra que Deus faz na vida das pessoas. Hoje eu mandei uma mensagem, a mensagem de ontem para um jovem, né? Ele mora em outra cidade, e assim que ele ouviu, ele falou assim: irmão Jaime, eu fiquei um tempo fora dos caminhos do Senhor, né? Desviado, rebelde, e não foi bom não, sofri, né? Tentei vencer sozinho, mas não deu. Tribulação, depressão, angústia. Mas graças a Deus, faz 2 meses que eu voltei para o caminho do Senhor. Estou orando mais, estou indo aos cultos e estou firme de novo nos caminhos do Senhor. Então, às vezes, meus irmãos, a gente põe a mensagem aqui, claro e é evidente que é o Senhor que tem que aparecer, né? É a palavra que tem que ir no coração de cada pessoa. E eu fico alegre porque quando eu ouço um testemunho desse, né? Eu vou até pôr aqui para os irmãos depois. Não vou dizer o nome da pessoa, porque nem precisa. Mas vocês vão ver o quanto Deus é bom. E tem misericórdia até daqueles que desviam, mas faz que nem o filho pródigo. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, me aceita de novo. E o Pai o aceita de braços abertos. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Mas não esqueça que Deus é fiel em tudo a nossa caminhada. Amém? Em nome de Jesus. Rapaz, eu tava, como diz minha mãe, na carne, rapaz, fiquei bons anos aí. Na carne, sem frequentar a igreja, sem conectar com Jesus. Mas aí, graças a Deus, né? E felizmente foi pela dor, rapaz. Tava nos momentos de angústia aí, aí fui buscar Deus faz uns 2 meses, cara. E aí de lá pra cá vem todo dia, conecto com Deus, graças a Ele. E tô frequentando também a casa de oração, toda semana, pelo menos uma vez na semana. E rapaz, vou mentir não, hein? Eu achava que ia dar conta sozinho na marra, mas não dá não. Se não tiver Jesus, ninguém dá conta sozinho. Com ele a gente já passa as tribulações, né? Como diz minha mãe. Imagina sem ele. Pode mandar, já, irmão. Direto aí que essas mensagens só faz a gente parar, né? A correria aqui pra ouvir. E aí isso é bom, cara. É bom até que a gente para um pouco da correria. Muito bem, trago cada um dos irmãos nessa noite, trago o pastor Jaime, sua família, abençoa sua família, seu lar, guarda cada uma das irmãs, dá uma noite abençoada para cada um dos teus filhos. Sai tudo no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Aleluia, Jesus. Em comunhão com a oração da nossa irmã Elisângela, eu continuo aqui, Senhor, na mesma fé, também orando e agradecendo ao Senhor por essa palavra, Deus. A palavra que o Senhor nos trouxe e que nos diz, ó Deus, aleluia, Jesus, que a fé é acreditar naquilo que não se vê. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor sabe que eu creio, Pai. Creio de alma naquilo que não se vê, mas que passa a existir quando olhamos com os olhos da fé. Aleluia. E eu quero aqui agradecer ao Senhor, Deus, por essa palavra, por esse ensinamento, o qual o Senhor nos dá, Pai, com a ajuda do pastor Jaime. E essa palavra me lembra que uma mulher grávida é igual à fé. A gente sabe que, ou seja, a mãe sabe que tem um filho no ventre e que ele vai chegar na hora certa, no momento certo. Às vezes vem um pouquinho antes, mas nunca passa da hora certa, Deus. E se nós esperar do Senhor com fé o que te pedimos, com certeza, Deus, essa visão nossa de esperar no Senhor com paciência, nós estaremos vendo nascer o nosso desejo. E com isso, Senhor, nasce também um crescimento maior na nossa fé, naquilo que queremos no Senhor. Por isso temos que estar sempre confiante no Senhor, acreditando, sendo fiel ao Senhor e não buscar nenhuma idolatria, nada que venha dizer que estamos nos prostituindo com outros deuses. Aleluia, Jesus. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que isso nunca venha acontecer na nossa vida. Que possamos sempre adorar o Senhor, amar o Senhor. Aleluia. E eu quero te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Agradeço também, Pai, por esse testemunho desse rapaz, o qual voltou para o Senhor depois de passar por várias provas. Está de volta à casa do Senhor. E é assim, Deus, que nós queremos aqueles jovens que temos orado todas as noites, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém e amém. Agradeço também ao pastor Jaime, ao pastor Alex
a irmã Ângela Maria e a irmã Joana e também a nossa irmãzinha Elisângela. Glória, glória a Deus. Deus abençoe grandemente. A paz de Deus, a paz do Senhor Jesus, ser com cada um de nós. Amém.